Como a doutrina esclarece o caso de estupro da menina de 10 anos que resultou na gravidez e a autorização do aborto? É uma pergunta delicada, uma situação delicada. A gente recebeu vários questionamentos aqui e eu passo para você, afinal você está no pinga-fogo. O primeiro ponto a ser observado com relação a toda essa questão. O Espiritismo não é doutrina condenatória. O Espiritismo não é doutrina para dizer é isso ou não é isso. Isso é o certo e isso é o errado. Nós não vamos encontrar nenhuma obra espírita dizendo o espírita não pode beber, o espírita não pode fumar. Você não vai achar isso, nenhuma obra espírita. Mas as obras são unânimes em dizer que é desaconselhável que isso seja feito. Mas compete ao indivíduo, compete a cada um de nós, pelo nosso livre-arbítrio, tomarmos a decisão que nós assim quisermos. Então, nós não temos na doutrina espírita um propósito de ser uma doutrina moralista, uma doutrina regradora e que vai excluir as pessoas. Eu estou dizendo isso porque, de repente, na manifestação que se faz na defesa da vida, pode-se fazer um ataque muito forte na questão do aborto. E nós temos várias mulheres hoje no Brasil envolvidas com a problemática do aborto. A história da menina é só um caso, mas nós temos 40 mil casos por ano no Brasil. Então, nós estamos falando de um, e de repente você trata essa questão e você corre o risco de irradiar essa lógica em cima de todo mundo e de repente você começar a transferir culpa para as pessoas. E o objetivo da doutrina espírita não é transferir culpa para ninguém. Existem muitas pessoas que estão perguntando sobre essa questão, não é por conta da menina, é por conta da sua própria história. Por conta daquilo que elas mesmas realizaram em si ou nas suas filhas, nas suas amigas. E a pessoa está esperando uma resposta para que ela consiga encaixar na história que ela possui. Então, o Espiritismo, ele não tem uma posição do sentido de dizer que, isso aqui é para você fazer assim ou você faz desse jeito. O Espiritismo tem uma leitura de mundo. Na leitura de mundo que o Espiritismo tem, o foco é no espírito, não é no ser humano. Na lei de destruição, quando Allan Kardec trata sobre a questão da lei de destruição com os espíritos respondem o seguinte: Deus não é Deus dos homens, Deus é Deus dos espíritos. E o Senhor, Deus, se comporta como o general de um exército que está mais preocupado com os seus soldados do que com o uniforme que eles usam. O uniforme que nós usamos são os nossos corpos. E, portanto, as questões físicas, elas representam menos do ponto de vista espiritual do que as questões do ponto de vista da alma, que são as questões que vão permanecer conosco, as questões do campo moral. Então, como entende a doutrina espírita? O espiritismo entende que a vida existe com um propósito. A vida existe com um propósito. E todas as vezes que alguém transgride esses propósitos, nós nos credenciamos diante da lei de Deus para experimentar determinadas situações que nos reeduquem. Então, estamos falando muito de uma pessoa, e não estamos considerando o ato que antecedeu a isso. E que também tem que ser considerado. Nós não estamos dizendo com isso que o que houve antes não é traumático. Sim, é traumático. Foi muito traumático. Só que o trauma que fica, ele acaba sendo um elemento que precisa ser tratado, ser cuidado. Eu vou dar aqui uma informação de um estudo que foi feito por umas moças que estudam aqui em Rondônia, na faculdade de enfermagem. Elas tomaram um elenco de mulheres que passaram pela experiência do aborto. E o que elas concluíram? Que essas mulheres, esse artigo científico está publicado, essas mulheres que passaram pela experiência do aborto,
elas sentem um alívio enorme quando elas praticam aborto. Um alívio enorme. Porque elas retiram um peso dentro de si por conta de um conflito que elas possuíam. Só que esse período de alívio, ele diminui com o tempo. Elas ficaram acompanhando essas mulheres nos tempos seguintes e foram observando que elas têm muito mais probabilidade de desenvolver depressão, tendências suicidas, uma série de coisas em função das histórias que elas trazem. Isso também tem que ser pesado. Isso também tem que ser medido. Nós temos, pela ótica que a doutrina espírita nos aponta, que as opções do espiritismo são sempre pela vida. As opções são sempre pela vida. Mas o fato de nós defendermos a vida não nos dá o direito de ir a público, criticar, condenar, expor vidas, ou até criticar a decisão de quem quer que seja que tome qualquer decisão que seja. Nós somos pela vida, mas essa é uma questão de cada um de nós. E não compete a cada um de nós medir a decisão que o outro toma. No livro Vida e Sexo, no último capítulo da obra chamado A Margem do Sexo, Emmanuel faz uma discussão exatamente sobre isso, dizendo que os nossos conflitos da área da sexualidade, da afetividade, são tão profundos que nós não temos condição de criticar ninguém do que quer que seja. Nem o autor do ato acontecido, nem uma possível decisão pela interrupção da gestação. Nós não temos autoridade para decidir. A gente decide sobre nós, sobre as nossas próprias histórias. Agora, cada pessoa toma a decisão que lhe é própria. Existe dentro da doutrina espírita uma condição que é levantada para a questão da interrupção da gestação. É quando a vida da mãe corre perigo. Se a ciência entender que, em função da idade que a menina tem, ela não tem condição de ter esse filho, nós estamos enquadrados nesse cenário. Mas aqui na região norte, eu trabalho no IBGE e todos os anos tem uma quantidade grande de registros civis feito com mulheres de 10 e até de 9 anos de idade. Então, isso, na verdade, não caracterizaria uma condição de impossibilidade da gestação. Agora, sem dúvida nenhuma, há traumas muito profundos que precisarão ser tratados. E o que propõe a doutrina espírita nos casos em que, vitimada por um processo tão violento como um estupro, a mulher não queira aquela criança. Ela tem o direito de não querer. Ela doa a criança. Essa é a proposta do espiritismo. Não consegue suportar? Doa. Porque está se observando todos os ângulos dessa questão, mas não está se enxergando a criança que está vindo. Ninguém está cogitando sobre o planejamento desse indivíduo. E não é o fato de alguém ter nascido por um ato violento que obrigatoriamente vai ser um espírito perturbado, uma alma doente ou coisa parecida. O que provém do corpo é corpo e o que provém do espírito é espírito. Resumidamente, então, a doutrina espírita não está abonando a conduta daquilo que provocou o ato. Ele tem que ser julgado de acordo com a lei humana. A leitura da doutrina espírita é sempre a favor da vida. E da vida como um todo. A vida da menina, que precisa ser preservada, no sentido psicológico e tudo, físico, verificar as condições orgânicas para isso, e a vida de quem está nascendo, de quem está vindo. Mas não temos o direito de criticar a decisão de quem quer que seja. Cada pessoa decide aquilo que lhe é próprio. Então, quem tem uma leitura de mundo, tem uma leitura de mundo. O outro tem outra? Tem outra. E nós não vamos criticar, nem vamos levantar bandeiras se as coisas forem diferentes daquela que nós entendemos. A Associação Médico Espírita até publicou um material sobre isso, não é, Rubens? Sim, tem uma nota que saiu hoje, né? Eu até recebi há pouco, da Associação Médico Espírita, que diz assim, ó, nós da Associação Médico Espírita do Brasil, a AME Brasil, estamos acompanhando o noticiário sobre a menina de 10 anos que engravidou em decorrência de estupro. Além da necessária punição aos responsáveis pela inaceitável violência sexual e emocional que a criança vinha sofrendo, lamentamos que seu caso esteja sendo usado como lobby ideológico
por grupos defensores do aborto. Informações relatam que médicos que acompanhavam o caso pelo noticiário entraram em contato disponibilizando gratuitamente serviço e toda a infraestrutura para pré-natal, parto e pós-parto, visando dar opção à gestante e sua família de não matar o bebê. Conforme o Livro dos Espíritos, questão 359, o aborto só se justifica quando a gravidez gera risco à vida da mãe. Lembramos a afirmativa de Emmanuel no livro Leis Morais, capítulo 11, onde diz, entre aspas, o aborto provocado, mesmo diante de regulamentos humanos que o permitem, é um crime perante as leis de Deus. Diretoria da Associação Médico Espírita do Brasil. Jorge. Ok, eu só queria aproveitar e falar um pouco, se você me permite, Rubens. Claro. Para as mulheres que já viveram essa experiência. Isso é importante, Jorge. Isso é importante. Já Que recebemos muitas perguntas acerca disso. Que nós não sintamos nas nossas costas o peso exagerado de uma decisão que nós tomamos lá atrás. Muitas vezes, durante o nosso período de adolescência, nós tomamos algumas decisões que depois a gente não tomaria se fôssemos adultos. Então, a gente tem que fazer o trabalho de auto-perdão, de autoaceitação e de acolhimento de nós próprios. Porque Deus não tem uma face vingadora. A face de Deus é sempre uma face educadora. E a face da educação de Deus é para corrigir em nós o que nos falta. Então, se o que nos falta é o sentimento de maternidade ou de paternidade, que a gente faça, então, uma reflexão em nós para que a gente desenvolva isso em nós, porque é esse que é o objetivo da lei. O objetivo da lei nunca será punir alguém por aquilo que fez, mas sim dar ao indivíduo a condição dele se recuperar diante da vida. Então, há aqueles e aquelas que estão envolvidos ou estiveram envolvidos em histórias semelhantes, que a gente faça um esforço para vencer essa indiferença com a vida, porque é essa que é a grande questão. Pesar de maneira mais efetiva o que significa tudo o que estamos fazendo. E lembrando que o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós nos empenharmos num processo de mudança interior e de busca e de valorização da vida, nós podemos compensar isso. Mas como? Eu não tenho mais, eu já estou, nem tenho mais como ter filhos. Se doe a seus netos. Compense, se você tem uma história mal resolvida, através dos netos que Deus lhe deu. Mas eu não tenho netos. Faça alguma coisa para que desenvolva o sentimento de paternidade, de maternidade. Porque essa é a maneira que a gente possui de educar a alma de forma doce antes que a lei nos alcance. Porque quando a lei de justiça chega e nos encontra em serviço, ela adia a pena para bem mais para frente, porque quando se está em serviço, a lei de justiça é substituída pela lei de misericórdia.